Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Bia. Eu sou o Gustavo, a gente é estudante de Arquitetura e Urbanismo do 7º semestre. A gente está com um convidado muito especial, que é o professor Walter Cruz. Ele é historiador, pesquisador e coordenador do curso de História aqui na Uniso. Então, seja bem-vindo, professor. Obrigado, Bia. Obrigada por topar participar com a gente. É um prazer, Bia. A gente vai falar um pouco hoje sobre patrimônio, a importância da memória, do patrimônio histórico para a identidade cultural de um país. Tudo isso tomando como ponto de partida a Fazenda Ipanema, em Iperó. Dando uma breve introduzida, a Fazenda Ipanema está localizada em Iperó, aqui pertinho de Sorocaba, e ela surgiu originalmente como uma propriedade da coroa portuguesa. Ela se tornou muito importante no ramo da siderurgia e da mineração, porque lá no tempo do Império foi criada a fábrica de ferro São João de Ipanema. Então, era uma fábrica que produzia ferro fundido para fazer ferramentas, armas e obras públicas no Brasil Império. Professor, quer compartilhar um pouco para a gente? Porque muito se fala que foi a primeira siderurgia no Brasil, que começou a industrialização no Brasil nesse momento. Pode compartilhar um pouco com a gente sobre isso? Posso sim falar um pouquinho do contexto, né? A criação da fábrica está muito vinculada a um outro processo pouco anterior, que é a chegada da família real no Brasil em 1808. Existe toda uma preocupação no sentido de criar uma certa estrutura, porque a partir da chegada da família real, o Brasil se torna ali o centro do Império Português. Então são criadas ali algumas instituições, o ensino superior no Brasil começa mais ou menos nesse período, e também ali existia essa necessidade. Quer dizer, o Brasil importava muita coisa, mas havia necessidade ali de criar uma siderúrgica para produzir, vamos dizer, artigos ali do dia a dia, para haver uma certa autonomia nesse campo. Não em todos os campos. O Brasil era um país agrário, né? E continuou agrário ali no período do Império. A industrialização, de fato, no Brasil, quer dizer, o começo da industrialização já é do final do século XIX, ali por volta de 1870, 1880. Como a Bia citou, a Fazenda Ipanema é um patrimônio de grande importância em Iperó. Você poderia falar para a gente a importância do patrimônio em si? Vou falar do patrimônio e depois ali da Fazenda Ipanema. O patrimônio é extremamente importante como uma referência, como identidade mesmo do Brasil, identidade ali do local onde o patrimônio está situado. Se a gente pensar na Fazenda Ipanema, ela é extremamente importante. Extremamente importante por ter sido a primeira siderúrgica, extremamente importante por conta de toda a estrutura que estava ali, como funcionava ali a Fazenda Ipanema, isso no contexto do Império, mas depois, pensando no contexto atual, quer dizer, essa vinculação aqui do presente com o passado, esse olhar ali sobre qual o papel ali do Império na identidade nacional, qual o papel ali de um patrimônio desse nos dias atuais, para Sorocaba, região, no caso aí Iperó também, quer dizer, pensando em todo o contexto. Na época da construção, a Fazenda Ipanema fazia parte de Sorocaba. Posteriormente, ela passa a fazer parte de Iperó. É muito legal saber dessa parte desse valor histórico da Fazenda Ipanema, mas olhando mais para um cenário atual, qual a diferença entre um patrimônio que ele não é tombado para um patrimônio tombado? Qual a importância de ter esse tombamento para um patrimônio? A importância do tombamento é uma segurança que ele não vai ser destruído, né? Quer dizer, a estrutura que nós vivemos, o sistema que nós vivemos é um sistema que só olha para frente, como se não houvesse o passado. Então acaba ali a especulação imobiliária, a especulação em relação à utilização de determinados espaços é muito grande. A partir do momento que aquele patrimônio é tombado, cria-se essa segurança. Evidentemente que não basta o tombamento. Sim. Quer dizer, você tem que tombar e tem que utilizar esse espaço. Você precisa conservar esse espaço. Porque simplesmente tombar e deixar aquilo sem nenhum tipo de conservação, quer dizer, aquele patrimônio está tombado, mas acaba se deteriorando. É importante ter um uso social, é importante ali que a sociedade valorize isso, é importante que entre no cotidiano das pessoas,
que as escolas visitem, que haja uma pressão social no sentido do poder público conservar esse patrimônio. Inclusive, aí falando especificamente da Fazenda Ipanema. Quer dizer, você tem todo o parque em torno, mas a Fazenda Ipanema precisaria, sim, de uma atenção especial. Na sua visão, professor, por que é importante manter a história dos patrimônios viva e nessa geração atual, como fazer com que eles se interessem mais pela história do patrimônio e interajam mais com o patrimônio? Quando a gente pensa em patrimônio, Gustavo, nós estamos pensando na identidade. Quer dizer, no vínculo que a sociedade tem com a sua própria história, valor que a sociedade, que os grupos sociais atribuem a todo esse processo histórico. Essa relação das pessoas, da sociedade com o patrimônio, não é algo natural, é algo que precisa de ação, precisa ser estimulado. Então, a importância ali da conservação, a importância do patrimônio, é a importância das pessoas terem essa ideia do processo histórico, que aquilo foi construído, quer dizer, que nós construímos a nossa história. Entender também, pegando aí a Fazenda Ipanema, não só entender esse processo lá do período imperial, entender ali as relações do trabalho e de poder que existiam, porque, por exemplo, nós temos ali na Fazenda Ipanema, é uma fábrica, mas mão de obra de escravizados. Então, o trabalho é compulsório. Eles contrataram técnicos europeus, mas boa parte do trabalho é por escravizados. Né? Quer dizer, recuperar essa dinâmica, recuperar a dinâmica da construção e do trabalho existente ali. E em relação ao patrimônio, essa interação mesmo, não é a existência do patrimônio no sentido ali, precisamos conservar por conservar. Quer dizer, a conservação está vinculada a essa dinâmica de identidade da sociedade, de entender o nosso processo, como nós chegamos aqui. E pensar no futuro, mas integrado nesse processo, que há uma vinculação, que há uma ligação entre o que foi construído e os projetos futuros, o que nós planejamos, quer dizer, que aquilo não é, que o futuro não é algo livre, não parte, vamos dizer assim, do pensamento de alguns. Quer dizer, ele está conectado num processo muito anterior. O senhor vai conseguir falar mais do que eu, mas para mim, pelo menos, quando a gente fala de história, museu, monumentos, aquilo está sempre ali para a gente relembrar, conhecer o que aconteceu antes da gente, os erros principalmente, para a gente não cometer aqueles erros. Então eu acho que isso é muito importante, faz muito sentido. O patrimônio, ele ser preservado para a gente, de fato, conhecer o que estava aqui antes de nós chegarmos aqui também, né? Isso me levou a outras reflexões também. Que quando a gente fala de patrimônio mesmo, principalmente aqui em Sorocaba, a gente anda pelo centro, em muitos lugares da cidade a gente tem patrimônios tombados, mas estão naquele estado bem decadente, estão se deteriorando cada vez mais. A gente está agora na disciplina de desenho urbano, a gente está estudando o centro de Sorocaba especificamente. Então, tem prédios muito interessantes, tem o Palacete Scarpa, Mirante Undina, são prédios que foram muito importantes para Sorocaba, são patrimônios tombados, mas que mesmo assim eles estão abandonados, estão se deteriorando porque não foi destinado um uso para aquilo, né? E na fazenda, em específico também, eu pesquisei e vi que tem alguns locais, alguns acessos assim, que eles não são destinados a todo mundo, não dá para entrar em todos os edifícios. Então, pensando assim, em tornar o patrimônio mais interessante, como que o senhor vê isso? Trazer um uso para o espaço? Como você enxerga esse processo, né? Como que o turismo cultural, educacional, nesses patrimônios, podem contribuir para que a fazenda e esses outros patrimônios sejam mais valorizados pela sociedade? Bia, eu acho que essa reflexão é extremamente importante sobre essa questão do uso. Das pessoas, dos moradores, do estudante, com a cidade, com o patrimônio, é fundamental. Quer dizer, porque o patrimônio acaba sendo tratado muitas vezes como algo isolado, uma marca do passado, algo ali apenas ali como
uma referência. A mesma coisa um museu, um lugar que guarda coisas do passado. Não é isso. Quer dizer, quando nós pensamos em história, é algo do presente. O que o historiador procura entender são demandas do presente. A partir do presente que nós vamos investigar o passado. Quer dizer, o museu é algo vivo e tem que refletir sobre as necessidades, as questões que são debatidas na sociedade. Os moradores da cidade, os sorocabanos, precisam olhar para a cidade como um espaço de sociabilidade. Quer dizer, olhar para esses prédios como lugares ali que eles frequentam e devem frequentar. Quer dizer, há um abandono da cidade, há um abandono da sociabilidade. Quer dizer, há uma valorização daquilo que gera negócios e tudo mais. Não é que eu seja contra isso, quer dizer, mas precisa ter essa articulação que você colocou. Nós podemos buscar ali compatibilizar essa preservação, por exemplo, com o turismo, com a utilização dos espaços históricos. O fato de você usar um espaço histórico não quer dizer que você descaracteriza. Quer dizer, é uma forma de conservar. Outros podem ser utilizados como lugares de memória, como espaços de memória, como museus. Nesse sentido, não só para lembrar do passado, mas para pensar sobre o passado e a vinculação desse passado com o presente. Como o presente olha para esse passado. O que nós queremos? Qual é a Sorocaba que nós queremos? Quer dizer, qual é o Brasil que nós queremos? Porque quando nós falamos da Fazenda de Ipanema, quer dizer, evidentemente que está muito além de Sorocaba e Peró, nós estamos pensando no Brasil, como vocês colocaram desde o início. É esse momento de transformação, é um momento de inflexão. A chegada da família real é um momento de inflexão para a independência do Brasil, que acelera todo o processo. Então, de certa forma, a Fazenda Ipanema está conectada com isso, recuperar isso. E quando a gente fala em independência, não é só olhar para o passado, é olhar para o presente. É essa independência que nós queremos. O que nós queremos para o país? É fazer essa reflexão vinculando o presente com o passado. E os espaços mesmo, arquitetônicos, os prédios, são essenciais. São essenciais não só ali para entender a arquitetura do passado, mas são essenciais como marcas, como lugares de memória, onde as pessoas conseguem concretamente ali se conectar ali com o passado. E a destruição desses prédios marca essa questão ali de deixar essa reflexão para trás, né? E tentar construir a partir do nada. Quer dizer, deixar, vamos dizer assim, esse sistema que está buscando ali avançar no sentido ali quais as melhores oportunidades, os melhores negócios, tomar a frente. Assim, valorizar o centro da cidade, preservar o patrimônio, preservar espaços extremamente importantes como a Fazenda Ipanema, é segurar esse ímpeto, proporcionar a possibilidade de repensar tudo isso. O que nós queremos de fato é fazer política, não a política partidária, é fazer com que as pessoas escolham o seu destino. Assumir essa posição, entender onde nós estamos e o que nós queremos, não achar que é um processo que funciona sozinho. Quer dizer, que nós temos que buscar as melhores oportunidades, vamos tirar todos esses prédios históricos do centro de Sorocaba, vamos construir prédios novos. Quer dizer, isso vai destruir Sorocaba na realidade. Quer dizer, vai além da questão do negócio. É um modelo de vida, é uma forma de enxergar ali o Brasil, é uma forma de enxergar o nosso futuro, né?